E aí, rapaziada do Mundo História, vamos seguir falando então do regime militar. Gurizada... Ô, vagabundo! Fui comer um negócio que eu vim falar aqui no meu canal, deixa eu terminar de comer aqui. Então, pessoal, olha só, passei aqui só para dar uma dica para vocês. Dá uma curtida lá no Mundo Geografia também, que a gente vai dar todas as dicas quentes de geografia, ok? Fui! Bom, rapaziada, no vídeo anterior a gente falou sobre o processo aí de introdução da ditadura militar no Brasil, todo o movimento que antecedeu, né? Aliás, se você não viu esse vídeo, clica aqui, né? Você vai ver o vídeo aqui, quem não viu a primeira parte. Mas agora nós vamos falar sobre as características gerais da ditadura militar do Brasil, moçada. Regime aí de 21 anos, que na verdade tu também tem que ter ligado o seguinte, ó. Esse regime, ele nunca vai se assumir enquanto ditadura, tá? Essa é uma denominação realmente que apareceu muito da crítica naquela época, da oposição naquela época, hoje se difundiu pelos meios de comunicação. Na época o regime sempre tentou se passar por democrático, se chamava a Revolução de 64, mas moçada, também temos uma outra situação que a gente tem que destacar. É um regime que vai se recrudescendo aos poucos, né? Ele não é um regime que já nasceu pronto, não é um regime que já nasceu também planejado para durar 21 anos. Os militares chegaram a ter um projeto de ter um regime por um ano apenas, tá? E a ideia era fazer o seguinte, os 3 passos: golpe, limpeza. Bom, pra falar a verdade, bem que tá precisando de uma limpezinha isso aqui. E retorno, né? I'll be back. Vamos dar o golpe, vamos limpar a política dos comunistas e corruptos e retornar aos quartéis. Eles chegaram a acreditar que poderiam ficar por apenas um ano no poder. Acabaram ficando por depois mais 2 anos, né, por 3, e depois acabaram se prolongando por 21 anos, que foi todo esse período. Mas o que caracteriza esse período todo, rapaziada? Tu tem que te ligar que esse é um período marcado, obviamente, né, por tudo que a gente fala, por um grande autoritarismo, né? O regime militar é um regime autoritário, é um regime aí onde que houve bastante abuso. Aliás, é isso que a palavra autoritarismo quer dizer, o abuso da autoridade, né? Quem manda nessa porra aqui sou eu! Principalmente via presidente da República, tá? Tu tem que se ligar que o presidente da República, ele ganhou vários poderes. Ele vai manter aberto o poder legislativo em alguma parte do tempo, em outra parte vai estar fechado, mas a população escolhia senadores, a população escolhia deputados. Agora, o que aconteceu? O presidente, que foi sempre militar, foram 5 militares presidentes, o presidente, na verdade, ele é que vai ganhar poderes, através principalmente dos atos institucionais. O grande instrumento de poder dos militares, os atos institucionais, são decretos que viram lei na hora, tá? E através desses atos institucionais, AI-1, AI-2, AI-3, AI-5, que é o principal deles, e ainda outros atos, o presidente foi ganhando mais poderes para poder fazer essa intervenção que acabou virando nessa ditadura militar. Rapaziada, dentro dessa lógica de mudanças, aconteceu então o fortalecimento do presidente que eu te falei, vai acontecer a criação das eleições indiretas, a população não escolherá o presidente, a população vai escolher senadores e deputados, eles formarão um colégio eleitoral para escolher o presidente. É mais fácil você controlar alguns senadores e deputados do que controlar 90 milhões de pessoas. Rapaziada, também vai aparecer aqui o bipartidarismo, com a criação da Arena, o partido pró-militar, e o MDB, o partido, entre aspas, oposição dos militares, né? O MDB, na verdade, ele era de uma oposição consentida, porque o presidente ganhou o poder de caçar mandatos. Quem realmente era de oposição, ou tinham caçado o mandato, ou o cara estava preso, ou o cara tinha que se exilar do Brasil. Então, 2 partidos apenas nesse período aqui. Nós vamos também ter como destaque, dentro desse período, toda a censura que se criou no Brasil, que também é uma censura que vai gradualmente crescendo. Olha, Kiko. Todo um regime de repressão com a montagem de organismos de repressão, o Serviço Nacional de Informação, como o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, da OBAN, Operação Bandeirantes, e vários outros instrumentos aí de repressão do governo. Mas aí, rapaziada, eu te falo o seguinte, os militares, eles estão fazendo o regime. Vamos baixar o cacete no pessoal aí para mostrar pro pessoal como é que nós somos militares. Os militares, a bem da verdade, eles estão impondo um regime autoritário, mas junto com ele não é a ideia, vamos surrar as pessoas. A ideia é impor também um modelo econômico. Nós vamos ter um modelo econômico liberal. O Brasil
ele está se alinhando ao lado capitalista na Guerra Fria e está se abrindo para os investimentos norte-americanos e para a parceria norte-americana. Então, a imposição de um regime ditatorial é também para trazer a imposição de um modelo econômico que, inclusive, serviu de grande propaganda depois para os militares, porque eles conseguiram, até certo ponto, um crescimento do Brasil, né? O Brasil, até 1973, 74, ele estava previsto para ser a grande economia mundial do século XXI, né? Então, o Brasil, ele tinha essa lógica de crescimento, ele tinha essa lógica aí de transformação e, principalmente, moçada, aconteceu esse crescimento dentro daquilo que a gente chamou de o milagre econômico brasileiro. O que veio a ser o milagre econômico brasileiro, rapaziada? O milagre econômico brasileiro está baseado basicamente no arroxo salarial, né? A diminuição do salário, o salário mínimo vai ficar lá embaixo. E o salário, ó. E o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: se investe em alguma educação técnica, se investe no ensino técnico, e aí o que tu tem? Tu tem uma mão de obra barata, uma mão de obra preparada, e tu tem uma economia liberal que vai receber investimentos de multinacionais. As multinacionais vinham aqui para o Brasil, investiam no Brasil, produziam com essa nossa mão de obra barata, com a infraestrutura também que os militares possibilitaram, por isso que os militares acabaram criando daí rodovias, hidrelétricas como Itaipu, porque eles têm que oferecer uma infraestrutura bacana para as multinacionais. As multinacionais vêm, produzem no Brasil, com a mão de obra barata do Brasil, e exportam daqui para o resto do mundo, numa época que estava tudo muito estável, a economia internacional capitalista estava estabilizada, e dentro disso o Brasil começou a ter certo sucesso, né? O Brasil crescia, o Brasil se desenvolvia, o Brasil cresceu até 14% ao ano durante esse período aqui que vai de 1968 a 74, que é o período principal do milagre brasileiro. Mas, rapaziada, nós temos um custo: a concentração de renda, tá? O Brasil, como tinha o salário mínimo muito baixo, ele começou a ter uma classe operária, o trabalhador assalariado, que ganhava muito pouco. A classe média e acima é que começava a ganhar um pouco mais, tá? Mas aí nós começamos a viver um processo assim, ó, onde que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. O motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, chimbom, bom, bom. E aí, moçada, o que foi que aconteceu é o seguinte: chamaram o ministro Delfim Neto, que era o ministro da Economia da época. Ô ministro, como é que funciona esse negócio aí da concentração de renda? Quando é que vai se desfazer essa concentração de renda? E aí o ministro usou a velha explicação do bolo. Sim, ele usou uma lógica de fazer bolo para explicar a concentração de renda do Brasil. Como é que foi a concentração, ministro? Nunca fez um bolo, rapaz? Um bolo, tu bota ele, tu mistura os ingredientes e tu coloca ele no forno. Quando o bolo crescer, tu divide. Tu não vai dividir o bolo antes dele estar pronto. Nós estamos com o bolo crescendo e quando o bolo estiver pronto, nós vamos dividi-lo. Eu já falei pra eles irem dar uma volta. Então, rapaziada, essa é a lógica do ministro, tá? Vamos fazer o bolo crescer para depois dividi-lo, né? Se seguirmos essa lógica, vamos usar uma analogia também que nem a do ministro, vai acontecer o seguinte: o cozinheiro está fazendo bolo, um árabe invadiu a cozinha, matou o cozinheiro, explodiu o fogão. O Sunda, tu tá sendo contra os árabes. Jamais. Eu sou fã dos árabes. Subindo. Eu estou fazendo essa analogia do ministro. Deu conflito no Oriente Médio, deu guerra de Yom Kippur em 1973, vários conflitos lá, e acabou acontecendo o quê? O aumento do preço do barril do petróleo. Tá? De 2 dólares e pouco ele foi para 12 e pouco naquela época. Moçada, deu um monte de aumento e aí desequilibra toda a economia internacional e aí vai morrer o milagre econômico brasileiro. Por quê? Porque daí as multinacionais, por conta da crise que vai se estabelecer, não conseguem investir mais no Brasil. Eles não vêm aqui, então o Brasil não consegue exportar também. Fica todas aquelas obras que os militares fizeram para esperar as multinacionais aqui, esperando agora ninguém. E sobrou o que para o Brasil? A concentração de renda e todo o crescimento da dívida externa brasileira. Porque, na verdade, na época dos militares, como se tinha esse planejamento de fazer o grande crescimento, o Brasil pensava: não, nós estamos crescendo um monte, então nós podemos investir um monte, porque daí nós vamos pagar parcelas aqui que são poucas, são baixas dentro do nosso crescimento. E aí, moçada, o Brasil começava a se endividar, acreditando que ia ter sempre aquele crescimento ali. Quando não teve aquele crescimento, sobrou para o Brasil as duas grandes heranças
do regime militar, a dívida externa e a concentração de renda. Certo, rapaziada? Na nossa próxima aula vamos falar um pouco sobre os presidentes desse período aqui e falar sobre como é que aconteceu esse processo todo de recrudescimento do regime militar e como que aconteceu a abertura depois do regime. Certo, rapaziada? Um abraço para todos vocês, bom ter vocês aqui.